Olá, pessoal, bem-vindos a esse encontro para discutirmos, para debatermos um pouco sobre a teoria geral do direito privado. Eu sou o professor Ricardo e essa é a primeira gravação de uma série de vídeos que virão, nos quais a gente vai trabalhar os temas que são incluídos pela doutrina na disciplina chamada, denominada Teoria Geral do Direito Privado. Essa matéria assim é chamada porque ela apresenta diversos conceitos que vão fundamentar todos os demais ramos do direito privado. Direito civil, direito do trabalho, direito do consumidor, direito empresarial. E, na verdade, mesmo alguns ramos do direito público se valem de algumas noções que são trabalhadas aqui. Então, não seria, por exemplo, um exagero se essa disciplina fosse chamada Teoria Geral do próprio direito. Acaba que não é, me parece, porque já há uma outra matéria que costuma ser denominada com esse nome, que tem um aspecto mais propedêutico, mais abstrato. E aqui a gente trabalha já com conceitos que têm uma aplicabilidade prática muito grande. Embora boa parte dessa aplicabilidade só apareça em outras disciplinas, né? Muito do que a gente vai estudar aqui só aparece lá no direito dos contratos, concretamente, né? A aplicabilidade prática só aparece no direito dos contratos, no direito do trabalho, né? No direito das sucessões, mas ainda assim a aplicação desses conceitos em interações entre as pessoas no dia a dia é muito mais visível, muito mais direta do que aparece nessa outra disciplina que eu estou mencionando, que às vezes é chamada de teoria geral do direito ou introdução à ciência do direito. Eu acho que para não gerar aí uma confusão e para marcar exatamente a separação do que é ali mais abstrato, mais genérico, do que já tem ali uma aplicabilidade maior, é que essa matéria veio a ser chamada de Teoria Geral do Direito Privado. Então, é indisfarçável a vocação dessa nossa matéria para introduzir, né, para apresentar fundamentos que vão pavimentar teorias de outros institutos. Teoria contratual, teoria familiar, teoria das sucessões, e por aí vai. Um outro aspecto interessante aqui é que boa parte dos nossos conceitos, para não dizer todos, eles estão trabalhados nas suas linhas centrais no Código Civil, mas na parte geral do Código Civil. Não sei exatamente em que momento do estudo do direito vocês se encontram. Posso estar falando para a gente que está tendo as primeiras aulas de direito agora, mas posso estar falando também para quem já está um pouco mais avançado nesse estudo. Então, parte de vocês já sabe, parte de vocês está prestes a saber disso. O Código Civil ele é dividido numa parte geral e numa parte especial. Nessa parte geral são trabalhados conceitos e institutos que vão servir para aquilo que vai aparecer na parte especial. A parte geral, assim é chamada em razão do caráter de generalidade que as regras que ali estão previstas oferecem. E na parte especial a gente já vê uma série de capítulos, seções e tópicos tratando de assuntos pontuais. Obrigações, direito empresarial, sociedades, pessoas jurídicas. Apesar que pessoa jurídica também aparece na parte geral, mas a introdução sobre esse tema. Na parte especial, a gente vê a explicação específica sobre sociedade. Ok, então, feito esse esclarecimento aqui sobre essa nossa matéria, né, em especial essa penetração que ela tem em vários outros assuntos e o quanto ela é um passaporte para que você possa entender os assuntos que virão em outras disciplinas. Vamos começar, então, sem mais delongas, a nossa conversa. Inclusive, iniciando pelos conceitos
mais centrais que existem, que é o de personalidade e de capacidade, em especial o de personalidade. E aqui já vai um aviso, um esclarecimento que vai ser bem útil e bem necessário em estudos de vários outros assuntos. Tenha atenção com os conceitos técnicos jurídicos. Alguns conceitos técnicos são muito pouco utilizados na prática, quando não, nunca utilizados fora do direito. E muita gente, às vezes, se impressiona com esses conceitos, mas, na minha visão, claro que eles merecem atenção, mas a atenção redobrada está no outro grupo. Dos conceitos que são construídos em cima de termos que, na vida prática, são utilizados, só que em outro sentido. Então, vamos lá. A gente tem algumas expressões no direito, como, por exemplo, perempção. Né? Bom, se esse termo já foi usado na linguagem cotidiana, no dia a dia das pessoas, desconheço se foi há muito tempo, hoje em dia não é mais utilizado. Então, quando você está lá tendo sua aula de direito, você vê lá a professora falando de perempção, você pensa, nossa, que conceito estranho. Mas o que acontece? Exatamente por aquilo soar tão diferente, tão estranho, tão novo, você vai vincular aquilo ao direito. E se em algum momento você ouvir de novo aquela expressão, você vai pensar, opa, é aquele termo jurídico, deixa eu puxar pela memória, lembrei, que tem tal significado. Como eu disse, claro que isso merece a atenção de você, mas tenha cuidado redobrado com os conceitos, como, por exemplo, de personalidade e de capacidade, que tem um sentido jurídico muito próprio, mas são termos, são palavras que têm também o seu significado diferente na linguagem cotidiana. Por que isso precisa de um cuidado especial? Porque há uma tendência nossa de, ao ouvir essas palavras num contexto de comunicação jurídica, por exemplo, numa aula de direito, num texto legal, se você conhece aquela expressão no significado coloquial que ela tem, há uma tendência de você pegar o sentido, a explicação do dia a dia e querer encaixá-la no contexto jurídico. E se a mesma palavra aparece com significados diferentes no direito e na linguagem cotidiana, você tentar encaixar uma coisa na outra vai te gerar problema. Então, personalidade. Se você pegar o dicionário Aurélio, dicionário da língua portuguesa, e buscar lá o conceito de personalidade, você vai encontrar uma descrição muito próxima daquilo que a gente também fala coloquialmente, que a gente coloquialmente chama de caráter. A pessoa ter ali uma rigidez de valores. É até muito comum as pessoas dizerem que alguém tem uma personalidade muito forte. No direito, essa expressão tem um significado completamente diferente. A personalidade para o direito, e que é o sentido que nos interessa aqui, não tem a ver com alguém que tenha uma rigidez de valores, alguém que seja muito correto. Não passa por aí. A personalidade no direito significa aptidão que a lei atribui a quem ela entende que deva atribuir para adquirir direitos e contrair obrigações. Estão dizendo de outro modo, né, com outras palavras. Só pode, ou até ainda ficando mais coloquial, né? As leis, elas são dirigidas e elas vão incidir sobre quem tenha recebido esse atributo chamado personalidade. Quem não recebeu da lei esse atributo, e aí você pode estar pensando, mas como é que eu vou saber quem recebeu ou não? Está escrito na lei. Inclusive, a gente vou expor para vocês daqui a pouco esses artigos que mencionam isso.
Então está escrito lá quem recebe esse atributo jurídico da personalidade e quem não recebe. Quem não recebe não pode, não adquire direitos, não contrai obrigações, ou quando eu digo que não adquire direitos diretamente. Isso não significa que quem não tem a personalidade não possa ser objeto de proteção. Eu vou dar um exemplo, vai ficar mais claro. Pense nos animais. Os animais no direito brasileiro não recebem o atributo da personalidade. E aí você pode estar questionando por quê, você pode pensar que deveria receber ou não. Isso é uma decisão do legislador. A gente discutir aqui por que animal não recebeu personalidade no sentido jurídico, se os animais deveriam ou não receber personalidade, é uma discussão interessante, mas eu penso que não cabe nesse momento aqui. Esse é um momento reservado para a gente esclarecer esse conceito e não necessariamente, ou pelo menos não ainda, problematizá-lo. A problematização de conceitos ela é muito útil ao direito, à evolução do direito, mas cada coisa a seu momento. Vamos primeiro entender o que significa isso, depois, no momento em que o conceito estiver consolidado no seu aprendizado, aí passa a ser a hora certa para a gente discutir e tentar melhorar. Então, hoje, do jeito que está o direito brasileiro, os animais não recebem o atributo da personalidade. Então, eles não adquirem direitos diretamente falando, eles não contraem obrigações, ou seja, eles não fazem parte, enquanto sujeitos, né, de uma relação jurídica. Eles, então, não se casam, eles não celebram contratos, eles não podem receber herança. Aí você pensa, mas eu vi no jornal que um gato lá nos Estados Unidos recebeu herança. Pois é, nos Estados Unidos. No direito brasileiro não é possível um animal receber, ser herdeiro, e qualquer relação jurídica que você possa pensar aí. Claro, como eu disse agora há pouco, isso não pode ser entendido, né? Isso não significa que o animal não é objeto de proteção. Ele é. E isso, repito, não conflita com a circunstância deles não terem recebido personalidade. Por exemplo, tem objetos inanimados à nossa volta que não receberam personalidade, nem tinham como receber personalidade. Um objeto inanimado ser sujeito de uma relação jurídica é absurdo. Mas são objetos de proteção da lei. Pode pensar em qualquer objeto que está ao seu redor aí. Qualquer um. Vou dar um exemplo de um carro. Um objeto inanimado, não tem personalidade. O carro não faz contrato, o carro não casa, o carro não pode ser herdeiro. Mas isso não significa que ninguém pode vandalizar o carro alheio. Você pode sair na rua e destruir o carro do seu vizinho? Não pode, a lei proíbe isso. Então, o carro, apesar de não ter personalidade, ele é protegido pela lei. E assim são os animais também. Os animais, eles não podem ser maltratados, eles têm em torno deles vigora uma série de regras que protegem a integridade deles, mas isso não muda o fato de que, para o direito brasileiro, pelo menos, os animais têm um tratamento jurídico próprio dos objetos. Por mais que isso doa aos ouvidos de quem ame os animais, né, que enxergue nos animais uma consciência, enfim, mas não é disso que a gente está também discutindo aqui, longe de mim questionar isso. Estou apenas expondo que no direito brasileiro o tratamento jurídico reservado aos animais, já que eles não recebem personalidade, é o tratamento jurídico de um objeto, daquele que pode ser protegido pela lei, aquele que em torno dele pode haver ali uma série de relações jurídicas, mas as relações jurídicas não são titularizadas por esses objetos. As relações jurídicas são titularizadas
por aqueles que recebem a personalidade, que vão ser chamados de pessoas, ser chamados pelo direito privado, pelo direito de pessoas. Muito bem, ok, animal não recebe personalidade, objeto não recebe, quem recebe? O direito brasileiro são dois grupos aí, ou essa aptidão para contrair direitos e deveres, ela é dirigida em duas direções. Primeiro, aos seres humanos. No direito brasileiro, todo ser humano tem personalidade. Mas existem entidades abstratas que não são seres humanos, que não têm uma existência física, mas que recebem personalidade também. São chamadas pessoas jurídicas. São entidades criadas pela mente humana, como sociedades, associações, autarquias, e que recebem da lei o atributo da personalidade, que podem, então, podem participar, podem titularizar relações jurídicas. Uma pessoa jurídica pode celebrar contrato, ela não pode se casar, dada a sua inexistência física. Uma pessoa jurídica não existe fisicamente, então ela não vai se casar, mas ela pode ser herdeira. Muita gente deixa herança para entidades filantrópicas, tem gente que deixa herança para os times de futebol, para os quais torce. Isso, no Brasil, é juridicamente permitido. Muito bem. Então, está aí o artigo 1º do Código Civil. Vai nos revelar essa tradução do conceito de personalidade, dizendo que toda pessoa, e aí veja, todo ser humano também. Lembra que a gente já está começando a tratar de conceitos jurídicos aqui, e pessoa é mais um desses termos que na linguagem cotidiana significa algo, no direito significa outro. No dia a dia, quando a gente está batendo papo, assim, usando a língua portuguesa coloquial, a gente usa a palavra pessoa para se referir a um ser humano. No direito, a gente já viu que vai além. No direito, o termo pessoa significa algo ou alguém que recebeu o atributo da personalidade. A gente já sabe que os seres humanos receberam o atributo da personalidade, então, os seres humanos podem ser juridicamente chamados de pessoas, mas as pessoas jurídicas também. Uma sociedade, uma associação, uma sociedade empresária, uma associação, uma empresa estatal, uma autarquia, são todas entidades que também podem juridicamente ser chamadas de pessoas. E como nos lembra o artigo 1º do Código Civil, essas pessoas... e claro, os seres humanos, né, são chamados de pessoas naturais. Já que tem as pessoas jurídicas, para distinguir um grupo do outro, para ficar claro, né? Porque às vezes a lei quer reservar algumas regras só para um grupo e não para outra. É o caso do casamento. Pessoas jurídicas não podem se casar, nem adotar. A pessoa jurídica não pode adotar uma outra pessoa. Então, como algumas regras aparecem para um grupo e não aparecem para outro, há uma distinção, então, um termo adicional, né, que é acoplado à palavra pessoa, para distinguir esses grupos. Então, a gente tem as pessoas jurídicas, de um lado, que são as entidades abstratas, criadas pelo homem, mas que o legislador entendeu que valia a pena entregar a personalidade a elas, e o outro grupo é das pessoas naturais, é o grupo onde entram os seres humanos. O ser humano, no direito, é uma pessoa natural. Também podemos falar em pessoa física, mas essa é uma expressão que a legislação mais recente tem deixado de lado. Já foi o termo mais comum, mas hoje em dia a legislação tem preferido pessoa natural, mas ainda é correto falar em pessoa física. Então, toda pessoa, o artigo 1º do Código Civil, é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ok, se tem personalidade, pode contrair direitos, pode contrair deveres, pode titularizar relações jurídicas. Só que notem como que esse parágrafo 1º do Código Civil, ele já
entrelaça a noção de personalidade com a noção de capacidade, que é um segundo termo também central na construção, né, da teoria do direito, pelo menos dos ramos do direito privado. Capacidade também tem a ver com a possibilidade de exercer direitos e deveres. Só que existem pessoas, físicas ou jurídicas, que vão exercer esses direitos e deveres que ele pode contrair diretamente. Outras pessoas podem titularizar direitos e deveres, mas elas vão precisar que uma outra pessoa seja uma espécie de intermediária ou ajudante ou auxiliar nesse exercício de direitos e deveres. Percebam, então, que se você é uma pessoa para o direito, você é capaz de titularizar direitos e deveres. Você pode exercer direitos e deveres. Agora, você vai fazer isso diretamente ou com o auxílio ou por intermédio de uma outra pessoa, aí eu preciso ter mais informações sobre você. Vou precisar saber sua idade, por exemplo, vou precisar saber a sua saúde, né? Porque alguns fatores como esses, idade, saúde, entre outros, podem fazer com que você, embora tenha personalidade, precise de um intermediário ou de um auxiliar para exercê-la. É aí que entra, então, a noção de capacidade para fazer essa diferença. Existem as pessoas capazes, podem exercer a personalidade diretamente, e as pessoas incapazes. Aí você pensa, nossa, mas que expressão horrível, o direito vai chamar alguém de incapaz. Parece que está querendo xingar a pessoa. Volta ao aviso de antes. Calma, não se impressione muito pelos termos jurídicos, assim, não queira usar no direito o significado coloquial que essas palavras podem ter, porque você pode acabar se confundindo. Quando a teoria geral do direito privado chama uma das pessoas físicas ou jurídicas de incapaz, não há nenhuma intenção em desqualificá-las. Para o direito, uma pessoa incapaz, pelo menos para a teoria geral do direito, uma pessoa incapaz é nada mais, nada menos do que uma pessoa, portanto, alguém que tem a personalidade, pode exercer direitos e deveres, mas terá de fazer isso por intermédio de um auxiliar ou de um intermediário, ou de um representante. Então, voltando ao que eu estava dizendo, se você que está me ouvindo é um ser humano, e eu tenho certeza que você tem personalidade. Mas você quer saber se você, para o direito, é uma pessoa capaz ou incapaz, aí eu preciso saber de mais informações sobre você. Idade, saúde, entre outras questões. Pode ser que, dada a sua idade, dada a sua saúde e circunstâncias da sua vida, você vá ser considerada como uma pessoa capaz, e a gente vai ver daqui a pouco quais são os critérios para se fazer essa conclusão. Ou pode ser que, em razão, né, da sua idade, da sua saúde, você vai ser considerada uma pessoa incapaz. O próprio conceito, né, a própria noção de capacidade, ela aparece também em dois sentidos diferentes. Esse que eu estou mencionando é o que se chama de capacidade de exercício, capacidade de exercer os seus direitos, de exercer os seus deveres diretamente. Vale a pena esclarecer isso porque alguns autores do direito civil, o próprio Código Civil, ele esboça isso, gostam de usar um termo capacidade de direito para mencionar algo que seria basicamente o que a gente comentou como personalidade. Eu, pessoalmente, falo de personalidade como aptidão para exercer direitos e deveres e falo em capacidade para nomear a possibilidade de alguém exercer a personalidade direta ou indiretamente. Então, a linha que eu sigo, quando menciona capacidade, é apenas a questão da forma de se exercer a personalidade. Outros autores, outros juristas, inclusive talvez alguém que tenha escrito o livro pelo qual você está acompanhando as aulas,
gostam de usar a expressão capacidade apenas, e aí vai falar de capacidade em dois sentidos. Vai falar em capacidade de direito, que é praticamente um sinônimo de personalidade, que é, então, a possibilidade, a aptidão de exercer direitos e deveres, e capacidade de exercício, que é a possibilidade de exercer diretamente ou não a aptidão anterior. Ok? Temos ainda bastante coisa para comentarmos sobre esse assunto, mas a nossa estimativa aqui é de fazer vídeos de em torno de 30 minutos, e a gente já está mais ou menos chegando nesse limite, então eu vou interromper aqui, mas eu continuo na próxima gravação. Só você procurar aí a segunda parte desse vídeo que você vai ver a sequência e já sabe, inclusive, em que slide a gente retoma. Eu vou falar do início da personalidade. Porque eu já te disse o que é a personalidade dentro do direito. Já te disse, inclusive, que todos os seres humanos recebem personalidade pelo direito brasileiro. Mas vale a pena a gente explicar agora a partir de quando essa personalidade começa. Porque isso faz diferença. A depender do critério de início e de fim da personalidade, a gente pode estar falando de seres humanos que, embora vivos, ainda não sejam considerados para o direito como pessoas. E aí, portanto, não vai poder titularizar relações jurídicas ainda, ou não vai mais titularizar relações jurídicas a partir daquele momento. Então, tão importante quanto saber o que é personalidade e a consequência desse conceito é você saber quando que ela começa e quando que ela termina. E é exatamente a partir daqui que a gente retoma na próxima gravação, tá bom? Fico por aqui, espero todo mundo lá no vídeo de continuação. Obrigado.